Primeiro simpósio de direito eleitoral da OAB debate mudanças nas regras para eleições municipais. Vereador reivindica a reforma em escola do bairro Praia Brava. Parlamentar solicita informações sobre áreas públicas da Murta. Programa Selo Social completa 10 anos e certifica empresas amanhã em cerimônia no Itamirim Clube de Campo. 8 de junho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. A cerimônia de certificação das empresas que vão receber o selo social está marcada para amanhã às 8 horas da noite no Itamirim Clube de Campo. A solenidade faz parte das comemorações do aniversário de 156 anos de Itajaí. Nesta edição, 73 empresas participam da certificação com mais de 900 projetos inscritos, chegando a 95 milhões de reais em investimentos. Com 10 anos de implantação, o Selo Social é um programa desenvolvido em parceria entre o município e a Associação Empresarial de Itajaí. O primeiro simpósio de direito eleitoral Litoral Norte de Santa Catarina reuniu no último final de semana dezenas de profissionais de diversas partes do país. O evento teve como foco o debate sobre as principais mudanças para as eleições municipais deste ano. O simpósio de direito eleitoral da OAB de Itajaí debateu as consequências práticas das novas regras válidas já para as eleições 2016. Durante 2 dias, quem participou do evento pôde tirar dúvidas sobre propaganda eleitoral, prazos de candidaturas, financiamento, prestação de contas, entre outros. A proposta maior desse evento é nós estarmos trazendo aos advogados, aos pré-candidatos, aos dirigentes partidários, aos contadores, às pessoas interessadas, todas as mudanças que que serão já aplicadas nas eleições agora de 2016, que foram bastantes e que ocorreram agora em 2015. É um evento muito importante, principalmente porque estamos no ano eleitoral. Então, principalmente aquelas pessoas envolvidas no processo eleitoral têm grande interesse em poder estar se atualizando para poder atuar nas eleições. Dirigentes partidários, pré-candidatos e advogados envolvidos em campanhas políticas foram alertados sobre a necessidade de conhecer a nova legislação como forma de preparo para todas as manobras jurídicas previstas para este ano. Para as eleições de 2016, nós tivemos uma reformulação tão profunda da legislação eleitoral que, de fato, eu diria que a racionalidade que informava o controle do processo eleitoral, sobretudo em matéria de propaganda eleitoral até 2014, sofreu uma mudança substancial. Tanto em relação à propaganda em si, o período que agora começa no dia 15 de agosto, já é uma modificação, antes era 5 de julho, e o que se pode ou não pode fazer durante o período da disputa eleitoral, que vai de 15 e 16 de agosto até a véspera das eleições. E também no período anterior, essa é a grande novidade, porque a legislação eleitoral se consolidou de uma maneira em que se fixou o entendimento de que há a possibilidade de uma maior liberdade nesse chamado período pré-eleitoral, o período antes da disputa eleitoral, onde os pré-candidatos, que é uma figura que a legislação agora reconhece, e os partidos, as forças vivas da sociedade vão ter uma possibilidade de discutir com mais abertura. Para o vereador e advogado Thiago Morastoni, o evento contribui para que os desafios das mudanças sejam melhor compreendidos por políticos e profissionais envolvidos no pleito. Um simpósio de direito eleitoral ele é fundamental para preparar os advogados, especialmente os advogados que trabalharão nas mais variadas campanhas políticas do pleito desse ano, adequando a legislação às mudanças que a lei eleitoral recente trouxe e capacitando os profissionais da área jurídica para desenvolver um trabalho de qualidade e de eficiência durante a eleição desse ano. Um dos palestrantes do primeiro simpósio de direito eleitoral da OAB Itajaí, o advogado Guilherme Gonçalves, destacou que, além de conhecer a nova legislação, os candidatos e assessores vão ter que se preparar para outros desafios que podem aparecer durante o processo eleitoral deste ano. Eu diria que vão ser 3 desafios muito sólidos. O primeiro, ter uma organização profissional de campanha. Por quê? Porque
as pessoas não sabem disso, mas os candidatos, partidos e as coligações, quando se registram para a disputa eleitoral, eles recebem um CNPJ. Eles têm a natureza jurídica de empresa. Portanto, é fundamental uma gestão profissional da campanha. O segundo desafio, se adequar, dentro do seu aspecto de convencimento e criatividade, a essas novas e diversas restrições que a última reforma, a mini-reforma eleitoral do ano passado, colocou. E o terceiro aspecto, e talvez o mais importante, como se adequar a esse novo regime que proíbe a doação de pessoa jurídica e que estabelece tetos, que para algumas cidades a tentativa é de tentar baratear o custo da campanha, mas aconteceu uma situação muito engraçada. Em mais de 3 mil municípios brasileiros, se levantar o teto mínimo, que é de R$100.000, é o dobro, triplo, quádruplo do que gastou-se na campanha anterior. Em alguns municípios, esses tetos são absolutamente irrisíveis, ridículos. Então, o candidato vai ter uma dificuldade de arrecadar, o candidato vai ter uma dificuldade de se enquadrar, e o que, lamentavelmente, todos os estudiosos da matéria preveem é uma profusão do caixa 2 eleitoral. Eu estou entre aqueles que acham que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi depois acompanhada pela legislação de proibir a doação de pessoa jurídica, ela vai ter exatamente o efeito contrário da sua fundamentação. Dizia-se, tire a pessoa jurídica que ela vai deixar de influenciar a disputa eleitoral. Eu me atrevo a fazer uma profecia. Nunca a pessoa jurídica vai influenciar tanto o pleito eleitoral através do Caixa 2 como nas eleições de 2016. A conferir. O município entregou hoje para a comunidade da Bahia a Escola Básica de Campo Maria do Carmo Vieira, dentro do calendário de comemorações dos 156 anos de Itajaí. A obra custou cerca de R$950 mil, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do município. A unidade tem 6 salas de aula, sala de informática e de leitura, área de convivência e quadra coberta. A escola atende a 260 alunos e está localizada na Rua Mansueto Felizardo Vieira, na Bahia, junto ao Parque do Agricultor Gilmar Graff. E você vai ver em instantes, vereador reivindica reforma em escola da Praia Brava. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de R$10 milhões para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara de Itajaí realizou na sessão de ontem uma homenagem à irmã Elizabeth Catarina Zimmermann. Como a freira está hospitalizada, foi entregue uma placa para representantes do Lar Padre Jacó. A comenda é uma cópia daquela que a irmã Elizabeth recebeu em uma sessão solene no ano de 1999, que comemorou o Jubileu de Ouro de serviços prestados no Lar Padre Jacó. De autoria do vereador Márcio José Gonçalves, do PSDB, foi aprovado na sessão de ontem o requerimento 184, com 19 votos favoráveis. O parlamentar pergunta, via ofício ao prefeito, a respeito da Praça Dr. Celso Pereira da Silva e as vias públicas em Vino Carlos Truppel, Tiradentes, Presidente Costa e Silva e Castelo Branco, na localidade da Murta. O motivo é que a população está preocupada, essa praça, essa região ali tem um valor histórico importante para Itajaí, uma praça muito antiga, e há uma preocupação da comunidade com o que de fato vai acontecer, se o poder público vai indenizar e vai passar essa praça ao empreendedor, e as pessoas ali circunvizinhas, elas estão preocupadas se o empreendedor vai acabar indenizando também, comprando essas casas, porque as pessoas se preocupam se vão investir, se não vão investir, e até a beleza da praça, o valor histórico, sentimental e o que o município podia aproveitar de toda aquela região. O requerimento 191 também foi aprovado na sessão de ontem com 19 votos favoráveis. O autor, vereador Fabrício Marinho, do PPS, pergunta ao prefeito se existe projeto para a reforma da Escola Básica Ariribá, no bairro Praia Brava. O trabalho nosso, ele constitui também da gente estar visitando, fiscalizando e vendo os locais, os espaços públicos, e nessas visitas que a gente fez ali na escola do Ariribá, constatou a situação em que se encontra a escola, o espaço físico necessitando daquelas reformas visíveis, mas também
mas também ela sofre principalmente com os problemas, as enxurradas, aquelas mais fortes, que causam um alagamento ali na região, que é constante, ele também faz com que a escola sofra com isso. Na última enxurrada, chegou a entrar 1 metro de água, causando prejuízos materiais, causando prejuízo aos alunos com relação às aulas que deixam de ser ministradas. Então, esse requerimento ele tem como função principal a gente saber da existência do projeto, porque é preciso melhorar aquela unidade escolar que está lá, porque a comunidade lá do Ariribá, apesar da proximidade muito grande com Balneário Camboriú, praticamente Balneário Camboriú, mas pertence aqui e a gente precisa também ter cuidado com o pessoal ali daquela comunidade. A Câmara de Vereadores recebeu audiência pública para avaliação das metas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2016. De acordo com os números apresentados, foram gastos 32% do orçamento previsto para este ano. A audiência pública para avaliação das metas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2016 foi presidida pelo vereador Thiago Morastoni, do PMDB, presidente da Comissão de Fiscalização do Legislativo. Os números da Prefeitura foram apresentados pelo contador Everaldo Desidério e pelo coordenador-geral de contabilidade, Juscelio João da Silva. A previsão orçamentária deste ano é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão. De acordo com a apresentação, o município de Itajaí, considerando todas as fontes de recursos, alcançou a receita de R$ 394 milhões. O valor representa a realização de 32,8% do orçamento previsto. Já a despesa executada foi de 327 milhões. O coordenador-geral de contabilidade comentou a arrecadação no primeiro quadrimestre. Mesmo o município tem se comportado relativamente bem com a sua receita própria, né? No caso do IPTU, né? Hoje nós tivemos aí, como o IPTU foi entregue em casa, a grande maioria da população de Itajaí pagou o seu IPTU praticamente à vista, né? Com seus 15% aí em fevereiro e 10% em março. Então, tivemos aí uma arrecadação muito boa na parte de IPTU e o que está nos prejudicando um pouco seria, então, as transferências, né, de ICMS do Estado, do Fundo de Participação do Governo Federal, enfim, esses retorno dessas receitas que estão diminuindo bastante. O presidente da Comissão de Fiscalização, vereador Thiago Morastoni, do PMDB, solicitou o encaminhamento do relatório das metas fiscais para todos os parlamentares e destacou que o Legislativo está atento à situação das contas do município. E hoje nós vivemos um momento de fragilidade na economia nacional. O Brasil enfrenta uma crise muito grande, a política, ética, moral, financeira, e isso reflete também no município de Itajaí. Itajaí não é uma ilha isolada do resto do país, então sofre os abalos. E isso nos tem preocupado como vereador, tem preocupado como cidadão, em fazer uma gestão extremamente eficiente, plena, com a boa aplicação dos recursos, equilíbrio, o máximo de equilíbrio nesse momento de fragilidade, exige máxima cautela e responsabilidade administrativa. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.